Comunismo. Esse é o assunto desse vídeo. Eu vou falar sobre o que é comunismo, o que não é comunismo e aquela pergunta que muitas pessoas fazem. O comunismo deu certo? Vamos começar me situando. Eu não sou comunista, o que significa que esse não é um vídeo de defesa do comunismo. E já para começar colocando pontos que são importantíssimos para você entender a condução desse vídeo, o comunismo não é uma espécie de doutrina de defesa dos direitos gay, dos direitos de minorias. Nunca houve uma teorização a respeito do fim das religiões ou qualquer tipo de agressão contra a família e os costumes familiares, como muitos falam aí a respeito do comunismo. O comunismo é uma teoria de política econômica e visa principalmente a ideia da distribuição de renda e da propriedade dos bens de produção. Ah, mas o Marx falou que a religião é o ópio do povo. O Marx se referiu à religião como o ópio do povo, principalmente porque muitos teóricos conservadores naquela época utilizavam a ideia de fruir após a morte aquilo que você não tinha em vida. Então a religião, ela era utilizada para endossar a ideia de que alguns têm que ter acesso à glória na terra, enquanto para outros está prometida a glória nos céus. Então, ele criticava o uso da religião para fazer política e não necessariamente Jesus Cristo, Mohammed ou Deus. Então, agora que você já sabe o que o comunismo não é, vamos pensar a respeito do que é a proposta comunista de Karl Marx. A primeira coisa que a gente tem que fazer é situar Karl Marx no momento histórico. Normalmente, um cientista escreve naquele momento em que ele está vivendo, para aquele momento em que ele está vivendo. Obviamente, se Karl Marx estivesse vivendo hoje, ele estaria escrevendo sobre a pandemia e não sobre, necessariamente, o comunismo. Então, naquela época, nós tínhamos fábricas que exploravam os trabalhadores, era o início da Revolução Industrial, e os trabalhadores não tinham horário de trabalho e eles trocavam a sua mão de obra pela sobrevivência. Era uma situação muito próxima da situação de um escravo, só que a situação era um pouco pior que a situação do escravo, porque como o escravo era propriedade do dono do escravo, o dono do escravo tomava as providências para que o escravo não se machucasse, para que o escravo vivesse bem, porque afinal de contas, assim como um cavalo, assim como um boi, o escravo era propriedade daquele determinado dono. Quando os capitalistas emergentes perceberam que era muito mais fácil negociar a comida e negociar a moradia a troco da mão de obra sem garantir nenhum tipo de proteção, eles começaram o desenvolvimento industrial baseado na exploração da mão de obra e na alienação do trabalhador da sua realidade. Então, aquele trabalhador que antes ele trabalhava, por exemplo, produzindo sapatos e ia desde o início até o final da produção de um sapato, ele passou a simplesmente colocar um pino no sapato numa linha de produção. Então, ele perdeu aquela característica dele de artesão e passou a simplesmente produzir numa linha de produção. Mas não era só isso. A grande realidade daquele momento era que muitas pessoas, principalmente crianças, trabalhavam em fábricas simplesmente para terem onde dormir e terem onde comer. E essas crianças e esses demais trabalhadores, eles não tinham nenhum tipo de respeito humano. Era mais ou menos assim, 16 horas de jornada de trabalho, 8 horas para a pessoa fazer asepsia pessoal e também dormir um pouquinho. Depois voltavam para a jornada de trabalho. E o que era o salário da maioria dos trabalhadores nessa época? Normalmente o suficiente para as pessoas comerem. Muitas delas já dormiam nas fábricas exatamente para não terem que se deslocarem para os locais de trabalho. Uma coisa muito importante desse contexto histórico em que Marx escreveu era que as fábricas estavam situadas em um determinado ponto da cidade e para os donos das fábricas chegarem até a cidade sem verem as favelas, as prefeituras construíam muros. Então, a pobreza, os trabalhadores que estavam nessas fábricas, eles eram escondidos dos donos das fábricas para que os
gerentes, os donos, os demais funcionários de alto nível não tivessem nenhum tipo de compadecência ou dó da situação de vida daqueles trabalhadores no chão de fábrica. Então, essa era a realidade histórica no momento em que o Marx escreveu o tratado dele a respeito de um socialismo que levaria ao comunismo. Então, a gente entra com esse conceito, o socialismo, né? O socialismo, ele foi proposto no momento em que os donos das máquinas aproveitavam-se dessa condição de serem donos das máquinas para colocarem as pessoas para trabalharem simplesmente a troco de comida, simplesmente a troco de onde dormir, o que tornava impossível para que qualquer trabalhador deste momento, quando Marx escreveu seus livros, ter qualquer tipo de propriedade. Naquele momento não adiantava aquele sonho meritocrata de que você se esforçasse, você conseguiria ter ascensão social. E é por isso que o livro do Marx é um livro tão radical, porque naquela época não existia o que a gente conhece hoje. O pequeno empreendedor, o microempresário. Não, existiam somente grandes conglomerados de capitalistas gigantescos que nem conheciam seus funcionários e tratavam os funcionários como se fossem animais. Qual que foi a proposta socialista de Marx? Vejam bem, numa situação em que, vamos dar números para vocês terem uma ideia. Vamos pensar numa situação em que 1% de uma nação tem acesso a todo o dinheiro produzido por aquela nação. O restante da população trabalha para aquele 1% e simplesmente consegue comer, tomar banho e dormir. Muitos deles morrem por faltas de condições de trabalho. Nessas condições extremamente bizarras, Marx propôs a tomada dos meios de produção através de uma revolução. A ideia era muito simples. E qualquer um pode abstrair nessa ideia e você não precisa concordar com ela, mas você pode abstrair a partir dela. Veja bem, nós temos um planeta, né? E vamos pensar que Deus nos deu esse planeta para todos nós, seres humanos. Qual que é a justificativa para que 1% da população tenha acesso a todo tipo de riqueza possível e os demais simplesmente tenham acesso a comida, o que beber, que não era uma Coca-Cola, era somente a água, obviamente, ou qualquer tipo de bebida que desse maior performance no trabalho, e um local para dormir, para já acordar na fábrica e trabalhar novamente. Então, dentro dessa proposta de que a terra seria igualmente de todos, Marx escreveu a ideia de que os meios de produção deveriam ser tomados da classe dominante, desses donos dos meios de produção, e deveriam ser de toda a população. E aí começa a grande distorção da coisa. Marx não escreveu contra a religião, ele simplesmente apontou a religião como sendo um objeto de alienação para manter as pessoas inertes e não iniciarem nenhuma forma de revolução. Marx não escreveu contra os homossexuais, quem lutou contra homossexuais foi Hitler. Marx não escreveu contra minorias e Marx, hora nenhuma, desprezou a ideia da família. Muito pelo contrário, ele preservava a ideia de que crianças, por exemplo, não deveriam estar nas fábricas trabalhando. Então, esse seria o primeiro passo na proposta de Marx para a gente atingir um pouco de dignidade humana. Vejam bem, a propriedade comum dos meios de produção. Porque os donos das fábricas, naquele momento, eles só conseguiam criar essa condição análoga à condição de escravo somente porque eles eram donos das máquinas, eles negociavam os produtos. Se a ideia de Marx daria ou não certo, eu não sei. O que eu estou falando com vocês é que, naquela condição extremamente precária, as pessoas vivendo em favelas que eram escondidas por muros, ele fez essa proposta. E dentro dessa proposta de socializar os meios de produção para atingir a sociedade socialista, Marx imaginou que, com o tempo, as pessoas iam acabar chegando na plenitude do comunismo. Qual que é a plenitude do comunismo? Aí a gente chega naquilo que muitas pessoas acabam falando. O que é o comunismo? O comunismo é uma proposta pós-socialista. Pós-socialista por quê? No primeiro momento, os meios de produção eles seriam socializados, todas as pessoas seriam donas de tudo, e no segundo momento, todas as pessoas seriam iguais e teriam acesso a tudo.
E a explicação para isso ele dava da seguinte maneira, que eu vou adaptar para os dias de hoje. Vamos imaginar um veículo automotor, um carro. Você não utiliza o seu carro 24 horas por dia. Então é possível que a sociedade tenha, por exemplo, uma sociedade de 1.000 pessoas, tenha 10 carros e que as pessoas simplesmente peguem aqueles carros e utilizem aqueles carros quando precisam. Assim como qualquer outro tipo de patrimônio. Marx não propôs em momento algum a ideia de dividir a casa das pessoas no comunismo. O que ele propôs no comunismo, e isso inclusive foi ilustrado no trabalho de Marx, foi a construção coletiva de várias casas que seriam todas iguais para que as pessoas fossem realmente iguais. Então, qual que era a proposta de Marx? Seria invadir sua casa e colocar o morador de rua para morar na sua casa? Não. A proposta dele foi um pouco além. No lugar de restringir a situação econômica daquela época às favelas, seria toda a sociedade se unir e construir várias casas, todas iguais, para que todas as pessoas da sociedade, no momento comunista, tivessem acesso aos bens de consumo, à moradia, enfim, elas donas dos meios de produção, todos seriam donos de absolutamente tudo. E eu volto a dizer, quando você pensa nesse ponto de vista, no momento em que crianças morriam trabalhando em fábricas e o máximo que um trabalhador conseguia era o dinheiro suficiente para ele comer, tomar banho e voltar a trabalhar, a gente pensa que realmente era um momento bem diferente da realidade de hoje, o que significa que o comunismo escrito por Marx, ele é uma crítica para a realidade de hoje, mas ele não é um livro escrito para a realidade de hoje. E agora, será que o comunismo deu certo? Não, o comunismo não deu certo. O comunismo, infelizmente, ele sempre foi utilizado como bandeira política. No momento em que as pessoas estão passando por dificuldades financeiras, lideranças que, na verdade, são tão hipócritas quanto as lideranças que estão em poder, elas utilizam qualquer tipo de bandeira política para tentar tomar o poder. Como, por exemplo, no momento em que as pessoas estão passando fome por causa de um tirano. Esse tirano é chamado de capitalista e quem está propondo a derrubada desse tirano se coloca como comunista. E aí eles fazem uso das teorias comunistas para poderem chegar ao poder. Quando eles chegam ao poder, eles repetem praticamente a mesma coisa que os tiranos fizeram, ou seja, glória para eles e fome para o povo. Infelizmente, isso acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, porque existem exceções em que alguns países trabalharam de uma forma coletiva para melhorar a vida de todos, mas isso não exclui a realidade de que existem grandes diferenças sociais, o que é totalmente incompatível com a proposta do comunismo, o que significa que o comunismo nunca foi colocado em prática. E agora eu vou falar com vocês sobre as experiências socialistas que a gente teve e por que elas não deram certo. Por exemplo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas fizeram, na parte econômica, a ideia da economia planificada. Então, por causa disso, eles perderam uma coisa muito importante, que é o sinal do mercado para a produção de produtos. O que determina o valor dessa camisa? É, obviamente, o material para produzir essa camisa, mas é principalmente a vontade das pessoas em comprarem essa camisa. Teve um momento na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que eles não tinham preço para as coisas. Existem eventos que são criticados até pela escola austríaca, como, por exemplo, determinados chefes receberam a ordem de produzir tantos quilos de pregos. Como eles tinham simplesmente que cumprir essa ordem, eles faziam pregos de 3 metros e assim eles chegavam na meta deles rapidamente e podiam curtir o resto do ano à toa. Mas o que você vai fazer com um prego de 3 metros? Absolutamente nada. Por quê? Porque aquele prego não tinha uma obrigação de atender ao mercado. Aquele prego tinha a obrigação de atender uma liderança que estipulou que ele tinha que fazer tantos quilos de prego. Por causa dessas falhas econômicas que acontecem neste modelo socialista, esse modelo socialista ele tende ao fracasso. Ele tende ao fracasso porque ele não incentiva as pessoas a buscarem, por exemplo, de forma pessoal o crescimento.
E ele tende ao fracasso também, porque a corrupção, como esse exemplo dado do cara que produzia pregos de 3 metros, a corrupção ela pode acontecer também de uma forma administrativa. O cara não está fazendo aquilo que vai ser importante para a nação dele, ele está fazendo aquilo que vai ser interessante para ele ficar livre daquela tarefa que ele respondeu. Mas não são só derrotas na ideologia comunista. Nós precisamos admitir que em determinados lugares nós tivemos um certo crescimento econômico, nós tivemos uma certa estabilização, o que significa que não houve crescimento econômico, mas a gente também não teve o caos generalizado. A China é um exemplo de crescimento econômico através de políticas que são liberais, é muito importante entender isso. A China adotou um comunismo de mercado, que significa que as pessoas são governadas pelo Partido Comunista, as pessoas estão sobre um guarda-chuva ali do comunismo, né, de todos trabalharem por todos, mas as políticas econômicas, elas foram importadas do capitalismo. Onde que entra o Estado na China? O Estado entra incentivando, entra criando infraestrutura, o Estado entra dando um suporte naquilo que é mais pesado, aquilo que a iniciativa privada certamente não faria. Já o mercado, ele entra incentivando a produção daquilo que é mais característico do mercado. Então, se você vai produzir, por exemplo, computadores na China, a sua fábrica vai ser de computadores, mas o governo comunista chinês, que não é comunista na prática, ele vai te fornecer a infraestrutura, como, por exemplo, escoamento de transporte, energia para a produção, mão de obra treinada. Então, tudo isso são elementos que fizeram a China crescer economicamente. Quanto às críticas a respeito da liberdade da China, isso é uma coisa muito característica da China. Você tem que perguntar ao chinês, que há poucos anos atrás passava fome, se o que incomoda o chinês hoje mais é a fome de alguns anos atrás ou a falta de liberdade que ele tem hoje, por exemplo. O chinês não pode assistir ao Facebook. E como que a gente pode trazer todo esse ensinamento para a prática, para a nossa realidade de hoje? Nós temos aqui no Brasil uma distorção de que comunismo é tudo de ruim. As pessoas olham para qualquer evento que desagrada, né? As pessoas que se dizem de direita, o próximo vídeo é sobre direita e esquerda, as pessoas que se dizem de direita, elas olham para qualquer evento que desagrada e atribuem ao comunismo. Mas comunismo não tem nada a ver com esses eventos que estão sendo trazidos aqui hoje. Existe viabilidade de implementação de socialismo ou comunismo hoje? Não, claro que não. Nós já tivemos várias experiências que mostraram que a administração melhor acontece quando as pessoas produzem sob demanda. Ou seja, a melhor administração da sua empresa vai acontecer quando você perceber uma oportunidade de mercado e você produzir para aquela oportunidade. De uma hora para outra, você percebeu que tem uma sapataria na sua cidade. E já que aquela sapataria compra couro e você é dono de uma fazenda, você decide produzir couro para vender para aquela sapataria. Foi uma iniciativa sua. Se você tivesse que esperar um governo que fizesse um plano de você produzir o couro para aquela sapataria produzir o sapato e o outro produzir o prego, essas coisas demorariam muito mais e a gente teria muito maior dificuldade de alcançar a dignidade plena. Agora, qual que é o grande, né, assim, a grande crítica ao modelo capitalista de hoje? É que o capitalismo ele chegou a ser um capitalismo um pouco mais digno através do estado de bem-estar social. A ideia de que, olha, nós somos uma sociedade, como sociedade nós vamos nos proteger. Nós vamos ter saúde pública reflete inclusive nos ricos, reflete em todos. Nós vamos ter educação pública porque as pessoas chegarão nas empresas já prontas para trabalharem, ou seja, tudo é para o capitalismo. Nós vamos ter o Estado investindo em infraestrutura. Vocês já pararam para pensar como seria montar uma empresa no lugar que não tem estradas? Como seria para o empresário das gringas vir para o Brasil se a gente não tivesse aeroportos? Como seria trabalhar no Brasil se a gente não tivesse transporte de energia elétrica? Então, o Estado entrava investindo nesses elementos para que a iniciativa privada tivesse condições de se estabelecer, gerar empregos, e aí a gente tinha um Estado que incentivava
a iniciativa privada. Nós estamos trocando agora no Brasil esse modelo de um Estado que incentivava a iniciativa privada por um Estado mínimo. Qual que é o grande problema do Estado mínimo? Existem coisas que simplesmente não vão ser assumidas pela iniciativa privada. E quando a gente percebe muitas pessoas, né, muitas grandes empresas como a Ford simplesmente indo embora do Brasil, é porque eles têm uma expectativa de futuro que o consumo no Brasil vai ser tão baixo e que a produção no Brasil vai ser tão inviável que é melhor ir para um lugar onde seja mais fácil produzir, mais fácil escoar produção e o acesso à energia e mão de obra, principalmente, seja mais facilitado. Então, essa é a crítica que a gente traz para hoje no Brasil. Seria interessante a gente fazer uma tentativa comunista? Absolutamente não. Não. Por quê? Nós temos vários pontos. Primeiro, pelo ponto ideológico. A pergunta que eu faço para você, para que você abandone de vez essa ideia de defender o comunismo. Você estaria disposto a pegar todo o seu patrimônio e dividir todo o seu patrimônio? Não, o comunismo não propõe isso. É lógico que o comunismo propõe uma sociedade construindo para todos. Mas vamos inverter agora a situação. Vamos imaginar, você estudou durante 20 anos para chegar onde você chegou. Ainda que você seja jovem, você está se esforçando para ter um diploma, para depois de ter um diploma ter um emprego. Você estaria disposto a trabalhar e dividir o fruto do seu trabalho com aquela pessoa que está ali nas ruas simplesmente usando drogas e não fazendo nada? Parece um pouco radical a minha colocação, mas essa é a colocação da direita que dá muito certo. Nenhuma pessoa está disposta a dividir aquilo que tem com aquele que não faz nada. Então, o capitalismo, ele incentiva as pessoas no sentido de serem mais produtivas. Mas se o capitalismo ficar solto, ou seja, estado mínimo, rédeas soltas, ele volta a ser aquele capitalismo da época que o Marx escreveu suas teorias comunistas, aquele capitalismo que só explorava e não dava dignidade. É para esse capitalismo que estamos caminhando. E qual que é o capitalismo ideal? O capitalismo ideal é aquele capitalismo que respeita tanto trabalhadores quanto os donos das empresas. A gente precisa ter a tão falada guerra de classes propostas por Marx? Absolutamente não. Uma guerra de classes era justificável naquela época em que crianças morriam numa fábrica trabalhando 16 horas por dia. Na realidade de hoje, é muito mais produtiva uma fábrica que faça um acordo de classes, ou seja, um salário digno para os trabalhadores. Os trabalhadores não vão tentar tomar os meios de produção dos empresários, mas, em contrapartida, todos os empresários vão entender que trabalhadores que têm dignidade, são mais bem pagos, são, ao mesmo tempo, consumidores. E o que eles precisam na fábrica deles são de consumidores. E falando exatamente sobre a Ford que saiu do Brasil e trazendo uma frase do Henry Ford, a ideia dele era tornar cada funcionário seu, pagar bem cada funcionário seu, para que cada funcionário seu pudesse ser consumidor do seu produto. Ou seja, o dono de uma fábrica de automóveis tinha a ideia de pagar bem os funcionários da fábrica de automóveis para que seus funcionários pudessem comprar os seus automóveis. Ou seja, isso é o capitalismo responsável. Tanto o capitalismo pode ser irresponsável e ser aquele capitalismo da época que o Marx escreveu seus tratados a respeito do comunismo, como o comunismo ele pode se tornar extremamente irresponsável, uma bandeira política para que determinadas pessoas cheguem ao poder, matem em nome de todos, entre aspas, obviamente, porque eles estão matando em nome deles, e usem essa bandeira de que nós estamos tomando poder para que aqueles tiranos saiam do poder e a gente consiga fazer a sociedade ideal. Espero que tenha ficado claro esse vídeo, eu agradeço, peço para vocês compartilharem com os amigos e peço também que vocês se inscrevam no canal Leonardo Stupa. Muito obrigado e até o próximo.